Olá! Hoje ainda vou colocar no canal um problema bastante interessante de geometria espacial, fique atento. Veja, eu vou continuar um pouco ainda em geometria espacial com vários exercícios, depois passamos para plana, analítica e funções. Vamos ver esses dois assuntos até o final do ano, muitos exercícios para você ficar preparado, porque são os temas principais de qualquer vestibular. É claro, cai toda a matemática. Então, são os temas principais, mas vai cair tudo. Vai cair binômio de Newton, polinômio, progressão aritmética e geométrica, matrizes, determinantes das matrizes, tudo isso aparece. Mas, se você juntar ali geometria com função, dá mais da metade da prova. Né? Então, é muito importante ver esses assuntos. Fique atento ao canal. Dicas para o vestibular. Então, pus aqui um mapa mental. Veja, mapa mental são essas indicações, né? Você tem uma ideia principal, depois você liga com outras. Faça isso para estudar, experimente. Faça com canetas coloridas, né? Que fique bem fácil de você visualizar ali as ideias. Ajuda bastante. Então, para o estudo, o tempo que eu coloquei ali seria o tempo que você faz uma questão. Cronometre. Então pegue o seu edital do seu vestibular, veja quantas questões vão cair, se no dia vai ter redação, não vai. Então divida o tempo da prova pelo número de questões, você vai saber quanto tempo em média você tem para resolver cada questão e treine esse tempo, cronometre o seu tempo. Vou fazer uma questão no Unicamp, demorei tanto tempo, uma questão do ITA, demorei tanto tempo, né? Uma questão do Enem, demorei tanto tempo. Então, tenha isso controlado. Isso é muito importante, porque não adianta você saber a matéria, você tem que saber rápido, né? Porque todo mundo lá que fizer mais rápido passa na sua frente, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o tempo. Já vi muita gente não ser aprovada porque deixou de fazer ali vestibulares concorridíssimos, deixou de fazer uma questão ou chutou, né? Deixar ninguém deixa, no final chuta. Chutou uma questão que não deu tempo de fazer e outros passaram na frente. Então, tome muito cuidado com o tempo, vá se preparando quanto a isso. Cronograma de estudo, isso é muito importante. Organize-se, organize-se. Então, eu acredito que 5 horas de estudo por dia é suficiente para quase todos os vestibulares, né? Se for prestar um ITA, né, um Unicamp, estude um pouco mais. Mas em média 5 horas por dia. Como você divide essas 5 horas? Você não vai estudar 5 horas só de uma disciplina, né? Apesar de todo o seu interesse em passar no vestibular, você tem que ver que há um cansaço mental naquilo, né? Então você vai começar a estudar agora, já está perdendo tempo, já perdeu mais da metade do ano. Mas se for começar a estudar agora, não fique desesperado tentando estudar 12 horas por dia que não consegue, perde o interesse. Então vai começar a estudar já, estude 1 hora, né? Depois vá aumentando um pouquinho até chegar nas 5 horas. Não comece com 5 horas direto, se você começou a estudar agora, né? Tinha que ter começado em dezembro do ano passado. Mas ainda é possível você rever os principais temas aí para a prova, né? O ideal é você ter começado muito tempo antes. Ainda, no cronograma, então, divida o seu dia e siga aquilo. Coloque metas que são possíveis. Se você colocar metas impossíveis, você só fica frustrado porque não consegue fazer, né? Então, o que você tem que fazer no seu dia? Você tem que cuidar da casa, você tem que trabalhar, você tem que levar a criança para a escola. Não tem que fazer nada disso, só estudar, melhor. Então, mas não estude 5 horas de uma mesma disciplina. Divida. Dividir como? Divida com, veja o que vai cair na prova, o principal vestibular que você vai fazer, digamos Unicamp. Como vai ser distribuída, como serão distribuídas as provas. Então, matemática com inglês, estude assim, estude dessa forma. Estude 2 horas de matemática, 2 horas de inglês e mais 1 hora de revisão.
Assim você se acostuma com a cadência da prova, com o ritmo da prova. Você já tem as duas disciplinas que você estudou todo dia. E pode ser um dia, segunda só para matemática e inglês, terça só para física e geografia. Estude como vai cair na prova, do mesmo jeito que será a prova, as mesmas disciplinas naquele dia. Porque daí você se acostuma com aquela mudança brusca de assunto. Então, nesse tempo de estudo, estude assim, meia hora, 5 minutos de descanso. Nesses 5 minutos você vai ver seu e-mail e seu celular. No meio do estudo, não. Você perde completamente a concentração. Então, resolva muitos exercícios das disciplinas de exatas, principalmente, e depois reveja exercícios das outras disciplinas para o seu vestibular específico. Para exatas é interessante você estudar todo nível de exercício, desde o ITA, ENEM, Unicamp, FUVEST, tudo isso. Agora, geografia, por exemplo, pegue exercícios dos anos anteriores do principal vestibular que você vai prestar, para ter uma ideia ali do que é pedido e como é pedido. Isso é muito importante para você se preparar para quando chegar a prova você recebe aquele texto imenso, né? As disciplinas que não são de exatas. No Enem até as de exatas tem textos imensos, mas nos outros vestibulares não, é mais tranquilo. No Enem sim, textos grandes para todas as disciplinas, então grife os principais dados. Anote do lado os principais dados para não ter que ficar lendo 15 vezes um texto de 20 linhas. Perde muito tempo. O que mais? Distribuição das disciplinas, então eu já falei. Vai estudar, divida o seu dia em disciplinas que você considera mais difíceis junto com as mais fáceis para dar uma descansada na cabeça. E além disso, igual a distribuição que será na prova. Né? Matemática e inglês, então é assim que eu vou estudar. Você vai se acostumando com essa quebra de assunto. Sobre a prova em si. Então, é claro, se você não dormir para fazer a prova, a sua eficiência vai cair muito. Então, o que eu aconselho? Uma vida saudável, né? Faça exercícios, não precisa ser uma coisa absurda. Uma caminhada, né? Num fim de tarde, dê uma volta na praça, relaxe um pouco, faça caminhadas, são um exercício muito bom. Então, leve uma vida saudável. Né? É o conselho que eu posso dar para vocês para fazer uma prova boa. Assim, antes da prova, você não fica nervoso. Meditação é muito bom. Né? Meditação não é não pensar em nada. Meditação é você ver os seus pensamentos do lado de fora da estrada. Né? Deixa os pensamentos passando ali e você está de longe observando. Isso é meditação. Então, medite. Né? 2 vezes por dia, 15 minutos, está ótimo. Exercícios, né? Antes da prova, um dia antes da prova, se alimente de forma leve. Na prova não é para levar frango assado, barril de chope, nada assim. Eu já vi os maiores absurdos nesses 35 anos. Gente que leva de tudo para comer ali, mas vai comer ou vai fazer prova? Então 2 garrafinhas d'água ali são suficientes. Todos os vestibulares que eu fiz, levei 2 garrafinhas d'água para 4 horas de prova. E veja aí, 4, 5 horas de prova, você não vai ficar tomando água o tempo todo também. Geralmente vestibulares são no verão, uma época quente. Então 2, 3 garrafinhas de água eu acho que é suficiente para uma prova. Ainda, chute. Então, o material é 3 garrafinhas d'água, veja que não precisa levar 15 lápis, apontar os 15 lápis, não há necessidade. Veja ali 2 canetas, lápis e borracha, está ótimo. Né? Então, o chute. O chute é o seguinte, não é uma regra, não precisa ser assim, mas veja a distribuição de A, B, C, D e E ao longo da prova. Né? A questão não tem jeito, você vai ter que chutar.
Não tem jeito, você não sabe, não conseguiu pela lógica, né? Porque quando você não sabe o assunto, você vê ali a resposta que tem mais bom senso, que é mais lógica para aquela situação, você liga com outras coisas, né? Então deixe essas questões para o final, resolva primeiro as que você sabe, a que você olhou, assim, bateu o olho e essa eu sei fazer e tal, faça aquelas questões. Então não tem jeito, você vai chutar. Conte o número de A, B, C, D, E. Não é uma regra, não precisa ser assim. Mas há uma distribuição ali, né? Então não pode ter só A na prova, não pode ter só B, só C. Tem uma distribuição ali das letras nas respostas. Não precisa ser igual, né? Então são 20 questões, vai ter 4A, 4B, 4C, 4D. Não precisa ser assim. Mas veja, conte, né? Já tem 20 e tantos A's, 20 e tantos B's, então talvez sejam C, D ou E, algo assim, pode ajudar, né? No chute. Chute é quando não tiver mais jeito, né? Não tem mais jeito, você chuta. Sobre a redação. Gente, sem leitura, você não faz redação, né? Redação ali a redação, ela tem que, não enrole, não encha linguiça. Quem está corrigindo sabe muito bem que você não está conseguindo encadear as ideias ali e está enchendo linguiça, né? Então é melhor fazer uma redação mais curta, é claro, dentro do número de linhas previsto, do que ficar enrolando, né? Seja muito objetivo. Então a redação, ela é uma distribuição de ideias, né? Com começo, meio e fim, ideias encadeadas. Faça em vez de fazer um rascunho, né, que demora um tempão. Eu nunca fiz rascunho para fazer redação, né? Já escrevia direto com a tinta. Então, mas para rascunho, faça um mapa mental, né? Primeiro parágrafo, põe lá, primeiro parágrafo. Divida nos 3 parágrafos grandes, com frases curtas, né? Ajuda muito a você encadear as ideias. Então, eu vi isso no mestrado, na verdade. Já fazia assim, já escrevia dessa forma. Então, parágrafos mais longos, começo, meio e fim, 3, 4 parágrafos, e frases curtas, né? Muito seco ali, muito seco. Quer dizer, ideias que você vai explicar o seu ponto de vista, você vai argumentar. Não se esqueça que a argumentação é baseada em lógica. Então, se o seu pensamento não tiver lógica, né, não se encaixar ali, você não vai fazer uma coisa poética como redação, mas tem que ter lógica. Então, a lógica é a forma, ou a forma de bolo onde vai se encaixar a massa, que é o argumento. Então, encadeie lá, 1, 2, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. E ao invés de fazer o rascunho, você faz um mapa mental. Então, o primeiro parágrafo, a ideia principal é essa, que vai se ligar com estas outras ideias aqui, e fecho o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo vai ter uma ideia, que vai levar a esta aqui, que vai levar a esta. Como está ligado o primeiro com o segundo parágrafo? Né? Como estão ligados? Então, veja tudo isso, sua redação vai ficar muito clara. Ela tem que ser clara e objetiva. Não se esqueça disso. Então pense um pouco antes de fazer, faça um mapa mental que toma pouco espaço de rascunho, você apaga ali com facilidade e faz outro, melhor do que fazer um rascunho imenso de toda a redação que você vai fazer para depois passar a limpo. Meu Deus, isso toma um tempo absurdo, que você poderia estar revendo questões que você ficou em dúvida. Então, mapa mental e vai direto para a tinta, né? Para a versão final. É coisa rápida. Então, seja muito objetivo na redação. Então, eu espero que essas dicas ajudem vocês a fazer um bom vestibular. Então, um estudo revendo. Estudo, 5 horas por dia. Distribua as disciplinas mais difícil e mais fácil de acordo com como vai ser na sua prova, no principal vestibular que você vai prestar.
Matemática, inglês, física, geografia, assim por diante. Estude assim. Porque na hora da prova você já está acostumado com essa quebra, né? Garanto que você vai de geografia para física, vai e volta com muito mais facilidade, né? O seu cérebro já está acostumado com aquela quebra de assunto. O que mais? Sobre o estudo, o mapa mental, o tempo, muito importante. Então, cronometre tudo que você estiver fazendo. Tudo que você estiver fazendo, cronometre. Cronometre. Tem um cronômetro de tarefas no Chrome que eu acho muito interessante. Ele fica ali no próprio Chrome, você acessa ali como uma página da internet, põe as tarefas e é um cronômetro para tudo. Acho muito interessante para você saber também quanto tempo você aguenta estudar. E aumente esse limite até chegar em 5, 6 horas, né? Estudou 6 horas por dia, garanto que você passe qualquer vestibular, se estudar um ano todo, né? Senão você vai ter que apertar mais o passo, mas é possível também. Agora, uma base é muito boa, você está fazendo o colégio, você já fez o colégio, essa base é essencial. O que foi que o seu colégio não passou para você, né? Ou que teve uma deficiência, veja isso, veja isso. Ah, eu acho que progressão aritmética não ficou legal, vou estudar isso à parte. Para a matemática, eu recomendo aquela coleção antiga do Gelson Iese, que são 10 ou 11 volumes coloridos, começa com função e vai até estatística, o 11º. Funções é o primeiro e assim por diante. Trigonometria, logaritmos, a coleção antiga do Gelson Iese, muito boa para a matemática. E ela é cheia de demonstrações, todos os teoremas são demonstrados, demonstração é essencial para aprender matemática. Apareceu um teorema, veja como ele é demonstrado. Próximo teorema, tente demonstrar sozinho, né? Por exemplo, o teorema do ângulo central. Esse é um teorema ótimo para ser demonstrado, né? O teorema do ângulo central diz que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito no mesmo arco. Como eu demonstraria isso? Nossa, aprende-se muita matemática, assim. Muita matemática. Posso até demonstrar já, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho interessante para ilustrar o assunto. Então aqui temos uma circunferência, o teorema do ângulo central diz o seguinte. O ângulo central alfa é o dobro, alfa é 2 beta. Beta seria este ângulo inscrito. E preciso demonstrar isso. Alfa é 2 beta. Então, para a demonstração de teoremas, use o mesmo método que eu tenho falado ao longo dos vídeos, de vários vídeos anteriores. Ache pontos importantes da figura. Ó, gente, inscrito no mesmo arco, hein? Que olha para o mesmo arco. Então, tanto alfa quanto beta estão olhando para este arco aqui. É isso que diz o teorema do ângulo central. Pontos importantes. Tem 4 aí. 1, 2, 3, 4 pontos importantes. Centro de circunferência é importantíssimo, né? Ligue pontos importantes que não estão ligados, formando figuras simples. Então são as famosas construções auxiliares. Olha, posso ligar aqui. Não sei se isso vai adiantar, vou formar um triângulo aqui. Mas acho que esta ligação é interessante, que usa o centro da circunferência. E agora eu quebrei o beta em beta 1, beta 2. Quebrei o alfa em alfa 1, alfa 2. Onde está o alfa 1 e beta 1? Está no triângulo 1. O que eu sei sobre esse triângulo 1? É isósceles. Por que isósceles? Porque daqui até aqui é raio, daqui até aqui é raio. Então, este lado é igual a este lado, os dois valem raio. Então, se é um triângulo isósceles, quais são as consequências? Voltado para lados iguais, eu tenho que ter ângulos iguais.
Então, se β1 está voltado para esse R, este R aqui também tem que estar voltado para β1. Então, aqui também é β1. Então, aqui os dois ângulos do triângulo isósceles. E o que eu sei sobre o α1? Ele é ângulo externo. Tem algum teorema sobre o ângulo externo? Tem. O ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Então, α1 é β1 mais β1. Ou seja, α1 é 2β1. E para o triângulo 2 eu tenho exatamente o mesmo raciocínio. Então este ângulo vale β2. E o α2, ele é β2 mais β2, ou seja, α2 é 2β2. Somando membro a membro, eu tenho que α1 mais α2 é, põe 2 em evidência, β1 mais β2. Quem é α1 mais α2? P2. Quem é α1 mais α2? Alfa. Quem é β1 mais β2? Beta. Como queríamos demonstrar? Code est demonstrando. Pronto. Está aí. Está aí demonstrado o teorema do ângulo central. Veja quanta matemática eu usei para demonstrar esse teorema, né? Quanto de triângulo eu usei, quanto conhecimento sobre a circunferência, etc. Então, demonstração de teorema é ótimo para aprender matemática. Demonstre, tente sozinho primeiro, depois não conseguiu, veja como é a demonstração, você vai pegando o jeito de fazer isso. Dê uma olhada também, tem no meu canal, tem aí, sobre tabelas verdade, né? Isso é muito importante para você ter um bom encadeamento de ideias. Então, como usar o e, o ou, o se e somente se, o se então, né? Isso devia ser ensinado na 4ª série do primário. Tabelas verdade, lógica. Então está aí algumas dicas, espero voltar ainda hoje com um outro problema de geometria espacial. O meu muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.